tá vestido assim por quê, bicho? Os Estados Unidos estão espionando a gente. Os Estados Unidos estão espionando a gente? Estão. Tá ficando doido, né, Moisés? Não. Eles estão. A gente veio pra cá pra gravar o primeiro vídeo do Pessoas Civilizadas, aí tu viesse pra cá desse jeito. Não grava. Como assim não grava? Não grava que eles vão descobrir a gente. Estão investigando tudo. YouTube, Facebook, Twitter, Google, tudo. Moisés, já que você está dizendo que eles estão investigando tudo, por que a gente não aproveita e faz o primeiro vídeo de Pessoas Civilizadas sobre isso? Uma boa ideia, vamos fazer? Vamos, agora, antes de começar, tu podia tirar essa roupa ridícula, né? Eu estou ridículo, tu? Eu acho que tá, e eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente vão concordar que você está ridículo. Então acho melhor tirar essa roupa ridícula. Ok, fica aguardando. Tá certo. Já. Olá. Boa tarde. Ele baseado a horário tonal. Olá, pessoas civilizadas. Pessoal, nós estamos aqui gravando, né, o primeiro vídeo do Pessoas Civilizadas. Existia toda uma expectativa, né, Moisés? Expectativa demais, né? As pessoas aí aguardando por esse Na momento. escola nos procurando, Né, a Globo ligando direto, é um problema sério. o CNN, todos. Pessoal, e nós escolhemos como primeiro tema, né, essa questão da espionagem. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas recentemente nos jornais saiu que o Brasil tem sido vítima de espionagem, a nossa presidente Dilma tem sido vítima de espionagem, empresas brasileiras vítimas de espionagem. Então nós pegamos essa oportunidade e escolhemos esse tema para a gente tratar. Então eu gostaria de falar um pouco a respeito desse assunto, dizer para vocês o seguinte, que a espionagem em si, ela não é uma coisa recente, é uma coisa que já é antiga, né? A busca por informações do inimigo, né, para se conhecer determinadas informações do inimigo, é uma coisa comum. Também é comum em determinados períodos você ter é comum você se intensificar essa investigação. Então eu separei, por exemplo, 3 momentos, mas 2 momentos em que existe uma certa justificativa para se ir em busca dessas informações do outro, que no caso da história geral seria a Guerra Fria, né? Que também se vê em geografia. Se vê em geografia também. Muito bem lembrado. Que é quando os Estados Unidos e a União Soviética buscam, né, constantemente informações do outro lado, já que eles estão competindo em diversas esferas, né? Esfera espacial, esfera tecnológica, esfera esportiva, então eles ficam buscando. Então, não que seja uma coisa correta, mas entende-se, né, essa questão aí. Além disso, eu peguei um exemplo, por exemplo, no caso da ditadura militar. Né? Existia na ditadura militar da América Latina como um todo, não só no Brasil, existia uma tensão muito grande, né? Um medo muito grande de que o comunismo se espalhasse pela América Latina. Então a América Latina toda ela vai se tornar uma ditadura, boa parte dela na verdade vai se tornar uma ditadura, e a gente vai observar que os sistemas de informações brasileiros, né, e uruguaio, chileno e argentino, eles vão constantemente buscar informações das pessoas brasileiras, dos cidadãos brasileiros, por acreditarem que essas pessoas são suspeitas, né? Podem ser suspeitas em potencial. Então, tanto no caso da Guerra Fria como no caso da ditadura militar na América Latina, você observa isso. Então, isso é uma coisa de certa forma entendível pelo período que se vivia. Mas o que é estranho é quando esse tipo de espionagem ele acontece em períodos em que não existe necessariamente uma paz. Então, um dos grandes exemplos disso, talvez o maior exemplo disso, foi o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, que foi o escândalo do Watergate. Menino, você sabe falar inglês? Eu aprendi a falar inglês com o professor Jonathan Mark. Né? Conheço. Professor excelente. Watson, né? Watson de U. E Watson de U, né? Isso aí já é português, batida, né? Watson de U. Não foi boa essa piada. Na edição eu corto. Parece a piada de alguns alunos do colégio, né? Enfim. Esse escândalo do Watergate ele aconteceu na década de 70, então algumas pessoas foram presas porque elas foram pegas bisbilhotando, invadindo um complexo em que o Partido Democrata se reunia nos Estados Unidos. Então as investigações perceberam que essas pessoas elas estavam lá a mando do Partido Republicano, que era o partido do atual presidente, esse aí está na imagem, que é o Nixon. Esse período era um período de relativamente paz, não existia nenhuma tensão necessária para que justificasse isso. Então, a pressão foi tão grande nos Estados Unidos
que ele acabou renunciando, né? É isso que está escrito aí em inglês, né? Eu aprendi com o professor Jonathan Mark. Um abraço, né? Jonathan Mark. Um abraço. Nixon renuncia. Então, para vocês terem uma ideia de como se torna grave esse caso de espionagem. Expiação, exatamente. Espia Esse só, caso de espionagem somos matutos. numa época comum. E aí, o Moisés vai falar um pouco como é que esse processo de espionagem nos Estados Unidos acaba se intensificando. 11 de setembro de 2001, o que é que teve nesse evento, Túlio, nesse data? 11 de setembro de 2001, houve o ataque das Torres Gêmeas por Osama Bin Laden. Você não sabe quem é Osama Bin Laden? É possível, né? Procure Todo mundo aqui. sabe quem é Osama Bin Laden. www.google.com.br. Ele vai lhe ajudar a saber quem é. Exatamente. Mas Osama Bin Laden, através do seu grupo terrorista Al-Qaeda, fez esse atentado terrorista, porque era um grupo terrorista, nos Estados Unidos. Dessa forma, os Estados Unidos achou uma justificativa para começar a investigar as pessoas. Então eles investigavam as pessoas, novamente, pensando no que poderiam fazer caso essas pessoas fossem um terrorista. Então, um e-mail recebido, uma ligação feita, entre famílias, entre grupos. Já imaginaram que coisa interessante você saber se a pessoa está planejando um ataque terrorista à sua nação? Até aí tudo bem, não é, Túlio? É verdade. O problema é que, a partir desse momento, eles se aproveitaram dessa justificativa e começaram a investigar a vida das pessoas. Cada vez mais a vida das pessoas se tornou exposta. E aí é o que vai vir a partir de agora, que é o que está recentemente acontecendo. O caso Snowden. Edward Snowden, ex-agente do Serviço Secreto de Informações Americanas, Edward NSI, ele simplesmente soltou informações bombásticas ao mundo. Foi bomba, não foi tudo? Impressionante. Impressionante. Uma dessas informações ele disse que os Estados Unidos investigavam as pessoas do mundo através dos servidores do Facebook, Yahoo, Microsoft e inclusive do finado Orkut também. Finado Orkut. Um minuto de silêncio para o Orkut. Então, esse 1 minuto de silêncio passou muito rápido aí no seu vídeo, mas tudo bem, ok. Essa espionagem do Facebook. O Facebook é usado por nós. Eu tenho Facebook, você tem Facebook. Eu tenho Facebook. Você tem Facebook. Todo mundo tem Facebook. Minha gata nojenta tem Facebook. Que nesse momento está trelando, mas tem Facebook. Então, todos temos Facebook. O Facebook é usado para diversas coisas. E uma dessas coisas, os servidores deles eram usados para espionar nossas contas. Já imaginou? Estávamos sendo espionados e não sabíamos. Até que Snowden revela isso para o mundo. Só que não parou só no Facebook, né, Túlio? Exatamente. Além do Facebook, as empresas passaram a ser espionadas pelos Estados Unidos. Impressionante. Então, os documentos que o Snowden disponibilizou para o Brasil, né, veículos de imprensa brasileira acabaram tendo acesso a esses documentos, descobriram que muitas empresas brasileiras estavam sendo investigadas. A presidente do Brasil, Dilma, estava sendo investigada. Dilma Rousseff, investigada por isso. A Petrobras, por exemplo, estava sendo investigada. Empresa importantíssima, uma das maiores valores em capital do mundo é a Petrobras. E Ministério de Minas e Energia, que foi recentemente em reportagem divulgada pelo Fantástico da Rede Globo. Eu posso falar Rede Globo? pode. Ok, da Rede Globo, Fantástico da Rede Globo, revelou em sua reportagem que o Ministério de Minas e Energia foi alvo de espionagem. Só uma observação é de que essa espionagem foi feita pelo Canadá, no caso. E o Canadá, que tem a ver com isso, é porque eles fazem parte do 5 olhos, que eles chamam de 5 olhos, um conjunto de 5 países que tem a sua rede ligada. E essa rede de informações é transmitida de um para o outro. E o Canadá fazia parte desses olhos. É preciso você lembrar o seguinte, qual a importância, né, qual o perigo dessas informações serem colhidas e estarem vazando para os outros países. É que através dessas informações, esses países que, por exemplo, competem com o Brasil, como por exemplo no caso da Petrobras, competem com essas empresas petrolíferas, é que essas empresas podem ter informações tecnológicas do Brasil. A Petrobras é primeiro do mundo, por exemplo, em extração de petróleo no mar.
e podem também obter informações de dados brasileiros, né? Então, já imaginou você jogar um dominó com a pessoa sabendo as peças que você tem? Exatamente, essa é justamente a questão, né? No jogo econômico, né? Jogo do poder. Eles vão estar um passo à frente por conta disso. Sempre um passo à frente. Então, quando o Brasil ia negociar alguma coisa, eles já sabiam, teoricamente, eles já sabiam o que o Brasil iria negociar com eles. O que chama a atenção nesse caso é que, embora Dilma ela tenha se posicionado, se pronunciado, dizendo que acha um absurdo isso, a opinião pública em si ela não caiu muito em cima, é isso que assusta. Porque na época do caso de Watergate, a pressão foi tão grande que os Estados Unidos fez o presidente norte-americano renunciou devido a essa pressão. E agora, atualmente, pouco tem acontecido. E apesar de discursos de Dilma na ONU, inclusive, ela na ONU foi bastante dura no seu discurso, inclusive foi capa de jornal no dia seguinte em todos os principais veículos de comunicação do mundo, não houve uma reação muito grande do governo americano e agora também do canadense. Não houve. Então, e nós queremos alertar para vocês a respeito desse assunto aqui, você tome cuidado, né? Porque lembre-se que, mesmo que pareça ser paranoia, né, de certa forma, aquilo que você vê, aquilo que você escreve, aquilo que você acessa está sendo guardado. E às vezes a nossa vida na internet está muito exposta. Você pega o exemplo do Facebook mesmo, que tem nossas fotos, nossas informações, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos. Né? E agora Instagram, Foursquare, as pessoas botam a foto, nesse momento estou em tal lugar, e colocam essa foto. Isso então, acaba se tornando perigoso, né? De alerta. Nesse canal nós também daremos dicas de vídeos e filmes para vocês assistirem, que sejam interessantes. E a gente recomenda a vocês a respeito dessa coisa de ter a vida exposta, a vida observada. Esse filme aqui, ó, chamado Paranoia. Paranoia. Eu não sei se vocês conhecem esse filme, mas é um filme bem interessante e legal, de um rapaz que acaba observando o vizinho dele. E ao observar o vizinho, ele acaba descobrindo muitas informações sobre o vizinho dele, né? Então esse filme é um filme interessante. Por isso nós estamos aqui recomendando ele para vocês, beleza? Moisés e Túlio Assista recomenda. Que você vai gostar, eu tenho certeza. Eu também. Então é isso, né, Túlio? É isso aí, nós agradecemos a todos aqueles que assistiram o nosso primeiro vídeo, agradecemos aqueles que irão divulgar o canal. Qual é o nome deles? Pessoas civilizadas. E como é o nome das pessoas que vão divulgar? Civilizadas. Ah, são pessoas civilizadas. Né? Ah, sim. Então nós agradecemos aí as pessoas que... Agradecemos as pessoas que vão divulgar o nosso canal aí, né? Ícaro Caldas, lá da página do Facebook. Ícaro Caldas, então, né? Ele que é filho de uma pessoa ilustre, né? Helena Caldas, nossa amiga professora. E agradecemos também a Eduardo Rodrigues. A arte do canal. Que fez a arte do canal. Eduardo. Valeu, meu irmão. Eduardo. Obrigado. Pessoal, até a próxima aula do Pessoas Civilizadas. Até o próximo vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Compartilhem, divulguem, inscrevam-se nesse canal aqui embaixo que a gente fica tranquilo com a ajuda de vocês, ok? Obrigado.